Eles estão fazendo exatamente o que a profecia do fim dos tempos em Apocalipse 6 nos diz que acontecerá. A agitação que vemos hoje em todo o mundo não é apenas uma série de coincidências, mas indica algo muito mais profundo. A Bíblia não é apenas um livro de história, é único, pois começa com a criação da terra e conclui com o fim do mundo. Nenhum outro livro abrange uma linha do tempo tão vasta, porque não havia ninguém lá no início para testemunhar e registrar isso. Portanto, ninguém mais pode escrever sobre o começo do nosso mundo com autoridade. Nós, como cristãos, somos as únicas pessoas que sabem como tudo vai acabar. Esse conhecimento é especial, pois o Senhor compartilhou o futuro não para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos preparar para que não sejamos pegos de surpresa ou não entendamos o que está por vir. Devemos ser gratos que Jesus compartilhou isso conosco com tanta abertura. As pessoas costumam perguntar se estamos vivendo no fim dos tempos. A Bíblia menciona os últimos dias e estamos nestes últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes com o cumprimento da primeira profecia sobre esses tempos. Cada geração de cristãos deve viver como se o Senhor pudesse retornar a qualquer momento. A Bíblia está cheia de profecias, com 735 previsões sobre o futuro espalhadas por suas páginas. Isso significa que 1 em cada 4 capítulos contém uma profecia. Do começo ao fim, a Bíblia é essencialmente um livro de profecias, embora alguns livros enfatizem previsões mais do que outros. Dessas 735 profecias, 596 já aconteceram exatamente como previsto. Isso significa que 81% das profecias da Bíblia foram cumpridas, muitas delas previstas com séculos de antecedência. Não é difícil acreditar que os 19% restantes também acontecerão. Isso é um histórico impressionante. Hoje enfrentamos muitos desafios, guerras, desastres naturais e mudanças políticas significativas. O livro do Apocalipse oferece uma visão do que será o fim do mundo. Jesus nos instruiu a vigiar e orar. O que devemos vigiar? Não devemos ficar parados olhando para o céu esperando que Ele volte. Isso não é o que Ele quis dizer. Ele quis dizer para ficarmos de olho nos acontecimentos mundiais e reconhecermos os sinais que Ele forneceu para nos ajudar a nos preparar. Esses sinais são claros. Vamos voltar para Mateus, capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a Jesus quais seriam os sinais ou indícios do seu retorno e do fim dos tempos. Jesus deu uma resposta clara e direta. Podemos ser gratos por ele ter respondido tão claramente. No livro do Apocalipse, ele fornece uma visão mais detalhada do que essa abrangente resposta, mas aqui ele descreve os sinais que precederão sua vinda. Os discípulos se aproximaram de Jesus em particular enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, conforme Mateus 24, 3:30. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora, naquela passagem, ele apontou 4 sinais claros de sua vinda. Um deles já é visível, enquanto os outros 3 ainda não são aparentes. Por isso digo que estamos no começo do fim dos tempos. Então, quais são esses 4 sinais que ele mencionou? O primeiro sinal envolve desastres acontecendo ao redor do mundo, como guerras, fomes e terremotos. Esses eventos certamente estão ocorrendo e vêm acontecendo há mais de 2000 anos. Eles parecem estar se intensificando. Apocalipse 6:1-17 fala sobre Satanás na terra. Esta parte do livro é o coração de tudo e pode ser difícil de entender e seguir. Infelizmente, chegamos à parte difícil. As coisas vão piorar muito antes de melhorar. No entanto, é reconfortante saber que as situações descritas nestes capítulos são tão ruins quanto podem ser, mas isso ainda é bastante preocupante. Os 7 selos são os julgamentos de Deus para o fim do mundo. A história começa no capítulo 5 de Apocalipse, com a busca por alguém no céu e na terra, alguém digno de quebrar os selos e abrir o pergaminho. A importância do pergaminho é revelada à medida que os eventos se desenrolam, pois ele contém o plano que acabará com a atual era da história da Terra. João escreve: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este pergaminho inclui o julgamento de Deus. Ninguém foi julgado digno de quebrar os selos e abrir o pergaminho, o que entristece João. Se o pergaminho não pudesse ser aberto, o mal não seria julgado e continuaria a atormentar a terra. Enquanto João está soluçando sobre o pergaminho fechado e seus 7 selos intactos, ele recebe uma excelente notícia. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou. Ele é capaz de abrir o pergaminho e seus 7 selos. Esta é uma representação de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, que também é o leão do julgamento. Enquanto Jesus toma o pergaminho para abrir os selos e entregar o julgamento sobre o mundo incrédulo, os seres no céu o glorificam com um novo cântico. Apocalipse 5:9. E cantaram um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus
pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. João 5:22. Pois o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O Cordeiro começa a abrir os selos em meio à adoração devida a ele. O pergaminho pode ser desenrolado um pouco mais a cada selo aberto, expondo os julgamentos que Deus tem reservado para o tempo da tribulação. Pouco a pouco, os 4 primeiros dos 7 selos são abertos, liberando o que é conhecido como os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque os julgamentos aparecem metaforicamente como um cavalo e cavaleiro deixando destruição em seu caminho. Os 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo. Eu observei enquanto o Cordeiro abria o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com uma voz como um trovão: Venha! Eu olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco e ele recebeu uma coroa. Ele saiu cavalgando como um conquistador determinado a vencer. Apocalipse 6:1-2. Este cavaleiro no cavalo branco é geralmente visto como um símbolo de conquista ou expansão. O arco e a coroa mostram que ele tem grande poder e controle. O branco é frequentemente associado à pureza e vitória. Nos tempos bíblicos, um cavalo branco era um símbolo de triunfo e derrota. O cavalo branco no primeiro selo pode ser visto como um símbolo poderoso de algo ou alguém vindo com impacto significativo. O arco representa a capacidade de conquistar a distância, sugerindo uma forma de poder que não envolve necessariamente o combate direto. A coroa implica autoridade e realeza, indicando que o cavaleiro tem uma forma de poder governante. Juntos, os símbolos retratam uma figura de grande influência e domínio. Alguns veem o cavaleiro como um símbolo de derrota, representando a propagação de poder ou influência por meios militares ou outros. Outra perspectiva vê o cavaleiro como uma metáfora para a propagação do Evangelho. Nesta visão, o cavalo branco simboliza a pureza da mensagem e o arco representa o impacto de longo alcance da palavra de Deus. Existem debates entre estudiosos sobre se este cavaleiro representa Cristo, como Cristo é retratado cavalgando um cavalo branco mais tarde em Apocalipse 19:11, ou se representa o anticristo, simbolizando engano e falsa paz. A abertura do primeiro selo é vista como o começo dos eventos do fim dos tempos, marcando o início do que é frequentemente referido como o período de tribulação. Ele prepara o cenário para o desenrolar de novos eventos, cada um representado pelo selo subsequente. O segundo selo. O segundo selo, retratado em Apocalipse 6:3-4, introduz um cavalo vermelho. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que as pessoas se matassem umas às outras. A ele foi dada uma grande espada. Este cavalo representa guerra e derramamento de sangue, um período onde a paz é tirada, levando ao conflito e destruição. O cavalo vermelho e seu cavaleiro simbolizam uma época de grandes guerras e lutas entre as pessoas. A cor vermelha está associada ao perigo e à violência, encaixando-se no tema do selo. O cavaleiro é dito ter uma grande espada, significando que as batalhas serão em grande escala e sérias. A imagem que ele pinta não é de pequenas brigas ou discussões em um lugar, mas de grandes guerras que afetarão muitas pessoas e países. A abertura do segundo selo e a chegada do cavalo vermelho simbolizam um período em que a paz é despedaçada e o caos reina através da guerra. É um aviso de um tempo em que a harmonia e a ordem são interrompidas, levando ao sofrimento e à destruição em uma escala global. O terceiro selo, o cavalo preto em Apocalipse 6:5-6. O terceiro selo revela um cavalo preto. Olhei,
E lá diante de mim estava um cavalo preto, e seu cavaleiro estava segurando uma balança na mão. Então ouvi o que parecia uma voz dizendo: 2 quilos de trigo por um dia de salário e 6 quilos de cevada por um dia de salário, e não danifiquem o óleo e o vinho. Essa visão é geralmente entendida para simbolizar um tempo de fome e dificuldades econômicas. A cor preta do cavalo pode representar tristeza ou tempos difíceis. O cavaleiro segurando a balança é um símbolo de medição e racionamento de alimentos, algo que as pessoas podem fazer quando não há comida suficiente para todos. Alimentos básicos ficarão muito caros, levando um dia inteiro de pagamento para comprar apenas um pouco de trigo ou cevada. Isso indica um momento em que a comida é escassa e as pessoas têm que trabalhar muito, muito duro só para ter o suficiente para comer. No entanto, o comando para não danificar o óleo e o vinho sugere que, embora os alimentos básicos sejam escassos, alguns itens de luxo podem ainda estar disponíveis. Isso pode significar que as dificuldades econômicas não afetarão todos igualmente. Algumas pessoas ainda podem ter acesso a mercadorias mais caras. Em geral, o terceiro selo aponta para um período em que é difícil conseguir comida suficiente para muitas pessoas, e a diferença entre os ricos e os pobres se torna mais perceptível. O quarto selo no livro do Apocalipse é sobre um cavalo amarelo, e seu cavaleiro é chamado Morte. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: "Venha." Eu olhei, e lá diante de mim estava um cavalo pálido. Seu cavaleiro foi chamado Morte, e Hades estava seguindo logo atrás dele. Eles receberam poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8. Isso simboliza muita morte e doença que causam a morte de muitas pessoas. Em termos simples, esta parte do Apocalipse fala sobre uma época em que muitas pessoas na terra morrerão. O cavalo pálido é um símbolo da morte. O fato do cavalo ser pálido, uma cor frequentemente associada à doença e fraqueza, destaca a natureza sombria do selo. O cavaleiro chamado Morte representa o fim da vida, e segui-lo é Hades, que neste contexto é como o túmulo ou o lugar onde os mortos vão. Este selo sugere que uma grande parte do mundo experimentará grande sofrimento e perda de vida. As maneiras como as pessoas morrerão são listadas como pela espada, guerra, pela fome, não tendo comida suficiente, por doenças, pragas e pestes, e por animais selvagens atacando. Esta imagem pretende retratar um momento muito difícil e trágico na Terra. O quinto selo, Apocalipse 6, 9, 11. O quinto selo revela as almas dos mártires. Eu vi, sob o altar, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram. Esse selo mostra como pessoas que acreditam em sua fé em Deus podem sofrer ou até morrer por isso. Ele diz para que permaneçam pacientes e continuem acreditando, mesmo quando as coisas ficam realmente difíceis. O quinto selo do Apocalipse, encontrado no Novo Testamento, é uma parte particularmente comovente e solene da visão dada a João. Este selo representa uma cena bastante diferente dos 4 primeiros selos. Ele vê os espíritos das pessoas que foram mortas porque creram na palavra de Deus e permaneceram firmes em sua fé, mesmo diante do perigo. Essas almas estão clamando, pedindo a Deus quanto tempo vai demorar para Ele julgar as pessoas da terra pelos erros que cometeram e vingar suas mortes. Em resposta, cada um deles recebe uma túnica branca. A túnica branca é um símbolo de pureza e retidão, uma recompensa por sua fé e sofrimento. Eles então são instruídos a esperar um pouco mais de tempo até que o número total de seus conservos e irmãos e irmãs seja completado. Aqueles que deveriam ser mortos como eles tinham sido. Sexto selo.
perturbações cósmicas. O sexto selo em Apocalipse 6, 12 e 17 traz caos aos céus. Houve um grande terremoto. O sol ficou negro como saco de crina. A lua toda ficou vermelha como sangue. O selo sugere grandes convulsões cósmicas e naturais, simbolizando o julgamento divino e o abalo dos poderes terrestres. O sexto selo fala sobre grandes mudanças e desastres na natureza e no universo, mostrando o poder de Deus e como ele pode mudar as coisas na Terra. Eu observei enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. Apocalipse 6, 12. Isso significa que pode haver um terremoto enorme e muito devastador, mostrando uma época de muito caos e grandes mudanças na Terra. O sol ficou preto como um saco feito de pelos de cabra e a lua inteira ficou vermelha como sangue. Apocalipse 6, 12. Isso descreve mudanças estranhas e assustadoras no céu. O sol fica escuro e a lua parece vermelha, o que poderia simbolizar significativas perturbações no mundo natural. As estrelas no céu caíram na terra. Apocalipse 6:13. Esta parte da visão sugere uma cena onde parece que as estrelas estão caindo do céu, aumentando o caos e o medo. O céu recuou como um pergaminho sendo enrolado. Apocalipse 6:14. Isso implica que o próprio céu parece estar mudando ou desaparecendo, sinal de mudanças significativas, gerando transformações no mundo como as pessoas o conhecem. Toda montanha e ilha foi removida de seu lugar. Apocalipse 6:14. Isso indica mudanças extremas na paisagem da Terra, com montanhas e ilhas mudando de suas posições habituais. Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todos os outros, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Apocalipse 6:15. Pessoas de todas as esferas da vida, independentemente de seu status, estão aterrorizadas e tentam se esconder desses eventos. O sexto selo descreve um momento de grandes e assustadoras mudanças na Terra. Fala de um grande terremoto, mudanças estranhas no céu e das pessoas temendo esses eventos, simbolizando grandes mudanças e perturbações que ocorrem no mundo, segundo a visão do Apocalipse. Sétimo selo, silêncio no céu. Finalmente, Apocalipse 8:1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O sétimo selo introduz uma breve pausa solene antes do início das 7 trombetas, que detalham ainda mais o julgamento de Deus. O sétimo selo é uma parte significativa da profecia bíblica sobre o fim do mundo. A abertura do sétimo selo marca um momento importante na história da revelação. É como uma pausa dramática, um momento de completo silêncio no céu que dura cerca de 30 minutos. O silêncio é significativo porque vem após uma série de eventos dramáticos e caóticos trazidos pela abertura dos primeiros 6 selos, que incluem guerra, conquista, fome, morte e outros desastres. O silêncio do sétimo selo pode ser visto como um momento de antecipação ou preparação para o que está por vir, como a calmaria antes de uma tempestade. Na história, esse silêncio leva à próxima série de eventos. O som de 7 trombetas por anjos, cada trombeta trazendo seu próprio conjunto de eventos e julgamentos na terra. Assim, o sétimo selo é como uma ponte na história da revelação. É um momento de silêncio que marca a transição da abertura dos selos ao som das trombetas, cada parte revelando mais sobre o fim dos tempos, segundo a Bíblia. Os 7 selos no livro do Apocalipse representam uma série de visões proféticas dadas a João, cada uma revelando diferentes aspectos do fim dos tempos. Esses selos servem como avisos e revelações do que está por vir, encorajando os crentes a permanecerem fiéis e firmes na fé. As 7 trombetas.
As 7 trombetas se destacam como marcadores significativos do julgamento de Deus sobre a terra. Essas trombetas trazem uma série de eventos cataclísmicos, cada um aumentando em intensidade. As 7 trombetas retratam desastres naturais, envenenamento de fontes de água, escurecimento dos céus, invasões demoníacas e outros eventos cósmicos significativos. Esses julgamentos são projetados para trazer a humanidade ao arrependimento, destacando a gravidade do pecado e a necessidade de salvação através de Jesus Cristo. Primeira trombeta: granizo e fogo misturado com sangue. A primeira trombeta introduz uma combinação devastadora de granizo e fogo misturado com sangue que é lançado à terra. 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a grama verde são queimados. Apocalipse 8:7. Segunda trombeta: uma montanha em chamas lançada ao mar. A segunda trombeta traz uma grande montanha queimando com fogo, lançada ao mar, transformando 1/3 do mar em sangue, matando 1/3 de todas as criaturas marinhas e destruindo 1/3 dos navios. Apocalipse 8:8-9. Terceira trombeta: a estrela Absinto. A terceira trombeta soa, e uma grande estrela chamada Absinto cai do céu, envenenando 1/3 das fontes de água doce, resultando na morte de muitos por causa da água amarga. Apocalipse 8:10-11. Quarta trombeta: os céus escurecidos. A quarta trombeta afeta os corpos celestes, levando ao escurecimento de 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas, resultando em uma perda significativa de luz. Apocalipse 8:12. Quinta trombeta: os gafanhotos do abismo. A quinta trombeta, conhecida como o primeiro Ai, introduz uma praga de gafanhotos demoníacos com o poder de atormentar pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Esse tormento dura 5 meses. Apocalipse 9:1-3. Sexta trombeta: os anjos do Eufrates. A sexta trombeta, ou o segundo Ai, libera 4 anjos presos no rio Eufrates, que lideram um exército de 200 milhões e matam 1/3 da humanidade. Apocalipse 9:13-15. Sétima trombeta: o reino proclamado. A sétima trombeta sinaliza o último desastre e o fim do plano de Deus. Anuncia o estabelecimento do reino de Deus e traz o julgamento final. É um chamado à adoração e uma declaração do reino eterno de Deus. Apocalipse 11:15. As 4 primeiras trombetas causam desastres na natureza e no espaço sideral, atingindo a terra, oceanos, rios e estrelas. Esses eventos causam destruição e sofrimento em larga escala, enfatizando o poder de Deus. As quinta e sexta trombetas introduzem invasões demoníacas com gafanhotos atormentadores e um enorme exército que leva à morte 1/3 da humanidade. Esses julgamentos são particularmente aterrorizantes, ilustrando a guerra espiritual por trás do reino físico. A sétima trombeta representa o fim do plano de Deus, anuncia seu reino e traz o julgamento final. É um chamado à adoração e uma declaração do reino eterno de Deus, trazendo esperança para os crentes e um aviso para os impenitentes. Enquanto refletimos sobre as 7 trombetas, somos lembrados da urgência da mensagem do Evangelho. Os julgamentos descritos no Apocalipse são um chamado ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Eles revelam as consequências do pecado e a vitória final do reino de Deus. Para os crentes, as 7 trombetas são uma fonte de esperança, apontando para o cumprimento das promessas de Deus e o estabelecimento do seu reino eterno. Para os impenitentes, servem como um aviso do julgamento vindouro e da necessidade de se voltarem para Deus. Na compreensão das 7 trombetas, ganhamos uma apreciação mais profunda da santidade de Deus, da justiça e da misericórdia. Somos encorajados a viver fielmente, compartilhar o Evangelho e aguardar ansiosamente o dia em que o reino de Deus será completamente realizado.
O livro do Apocalipse, embora cheio de imagens complexas e muitas vezes assustadoras, aponta em última análise para o triunfo do bem sobre o mal, o estabelecimento do reino de Deus e o cumprimento de suas promessas àqueles que confiam nele.